Olá, meninos. Tudo bem? Tô com saudade de vocês. Bom, vamos para a nossa aula dia 1º de abril. Hoje é o primeiro dia do mês, né? Do mês de abril. Que o nosso mês de abril seja maravilhoso, com repleto de saúde, notícias boas, né? E muito amor no nosso coração. Então vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente tem aula, seguindo o cronograma, a gente tem aula de português e geografia. A nossa aula de português de hoje a gente trabalhou, né, no nosso livro didático, né, nas páginas que a tia mandou lá pro grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Mas antes da gente estudar as atividades de hoje, eu entreguei para vocês uma fichinha de leitura, introduzindo mais uma sílaba. Qual que foi essa sílaba? A do tra, tre, tri, tro, tru, tremeu. Vamos lá, ler a primeira palavra. Vamos lá. Tropa, ó, tremeu. Tropa. Trator. Trilho. Trigo. Treze. Litro. Tristeza. Estrela. Truque. Trovão. Entrada, estrada, trabalho, treinador, atrevido, tromba, poltrona, retrato, travesseiro, atrapalhado, trambique, trapézio, astronauta, trovoada. Olha aqui, tem um 3, porque tra, tre, tri, tro, tru. Essa é a fichinha do tra, tre, tri, tro, tru. Tremeu. Essa foi a família que a gente aprendeu hoje, ó. Lustre, estrela, trem, trave. Aí, a gente, da nossa atividade de hoje foi no livro didático. Essa aqui é a capa do livro de vocês. Vamos lá. Esse poema a gente já estudou ele em sala de aula, lembra? Até lá no grupo do WhatsApp eu lembrei, só para a gente poder revisar. O que que vem a ser? Um poema, não é verdade? Poema é dividido em versos, estrofes e versos. Eles rimam, as palavras do poema rimam. O que que é rimar? Combinam uma com a outra. O poema era: um abraço passo a passo. Dei um passo de formiga, mamãe que viu. Alguém duvida? Aos 2 passos de gato, papai afirmou: que barato! E quando embalei, titia disse: ai, Jesus! 8 passos de avestruz. 10 passos do bebê, consegui, viva! Agora eu quero é correr. Correr para onde? Para um abraço. Então, aqui nesse poema, falava uma criança que está aprendendo a andar, né? E aí, cada passo dela é comparado a um passo de um animal. Quando ela dá um passo, compara de uma formiga. 2 passos, compara com um gato. Quando ela embalou, foi rápido, conseguiu andar, comparou a de um avestruz, né? Porque é uma ave muito rápida. E aí, depois de 10 passos, ela conseguiu correr para um abraço. Então, um abraço passo a passo. Então, vocês podem ver que era o que fala no poema? Uma criança que está em fase de aprendizagem de andar, né? Aprendendo a andar. E os passos dela foram comparados com os passos de animais. Tino Freitas, aqui tem a imagem do autor. O que é o autor? É aquela pessoa que escreve um texto, um poema, um livro, uma história. Então, é o Tino Freitas, tá? Questão 2. Quem escreveu o poema? Foi Tino Freitas. Lá na folha anterior tinha Tino Freitas. O título combina com o poema? O título combina com o poema? Sim, porque trata do passo a passo de uma criança que está aprendendo a andar. Então, lá no título fala assim: um abraço. Ó, vamos ver.
Um abraço passo a passo. Então, o título combina com o título do texto, combina com o texto, combina, porque no título está falando um abraço passo a passo. E no texto, a criança está dando um passo de cada vez. Então, mostra as fases de uma criança andando. Então, o título combina com o texto. Um abraço passo a passo tem tudo a ver, porque cada passo que a criança dá, ela vai mais perto de um abraço. C. Então, aqui a resposta é sim, combina. C. Na ilustração do poema, animais aparecem próximas pessoas próximas pessoas. Então, na hora que estava lendo o poema, você viu que apareceu a imagem de um gato, de um avestruz. Na sua opinião, eles realmente estão próximos a do bebê enquanto ele está aprendendo a andar? Vocês acham que realmente o avestruz, o gato e a formiga estavam perto do bebê? Não, não estava perto do bebê. Era só na imaginação. Cada passo que a criança ia dando ia sendo comparado com os animais. Então, os animais, avestruz, formiga e o gato não estava perto do bebê, não. A cada passo da criança estava sendo comparada com a de um animal, o que o autor fez? O autor pegou a imagem da formiga e colocou. Para a hora que você lê, você não só lê a palavra formiga, mas saber o que é uma formiga, ler avestruz, conhecer o avestruz. Ele colocou essas imagens para o texto ficar mais divertido. Não é que os animais estavam vendo a criança, não. Você sabe quando aprendeu a andar? Tem registro desse momento? Era para você conversar com o papai ou com a mamãe. Fala assim, papai e mamãe, quantos anos eu comecei a andar? Me fala. Para você conhecer. Questão 3. Quem está contando os fatos? Marque. Quem que está contando os fatos? Ó, dei um passo. Então, dei. É a criança que está falando. Não é a pessoa que está falando assim. A criança deu um passo. Aqui, ó. Dei um passo. Dei, ela tá falando por ela mesma. Então, quem que tá contando a história? É uma criança que tá narrando. O que é narrando? É aquela que tá contando a história. Então, quem tá narrando os fatos é a criança. Então, é uma criança. Que sentimento da criança fica evidenciado no poema? Ela fica triste, entusiasmada ou com medo? Entusiasmada, animada, né? Por cada passo que ela dá, ela fica animada, fica tudo entusiasmada. Então, é animada. Entusiasmada, resposta certa. Quando a criança está aprendendo a andar, é natural que a família tente incentivar. Sublinhe no poema quem são as pessoas que estão incentivando o bebê a andar. Sublinhar é passar um tracinho debaixo das palavras que pede. Então, quem que está ajudando a criança a andar? Vamos lá. Quem que está ajudando? Mamãe, ó, papai e a tia. Então, você tinha que ir lá no poema e sublinhar esses nomes. Então, quem são as pessoas que estavam ajudando, né, a criança? Incentivando, ajudando. Mamãe, papai e a tia. Então, você ia lá no texto e ia sublinhar as palavrinhas. Sublinhar é passar um tris, que é marcar. Os poemas são organizados em verso. Cada linha do poema é um verso. Releia o primeiro verso do poema. Então, ó, cada pedaço desse aqui é uma estrofe. Ó, uma estrofe, outra estrofe. Cada linha é um verso. Então, cada pedaço é uma estrofe de um poema e cada linha é um verso. Então, releia o primeiro verso do poema. O que está falando na primeira linha? Verso é a mesma coisa que linha. O que está falando no primeiro verso? Dei um passo de formiga. Ó. Primeira linha, dei um passo de formiga. O primeiro passo foi comparado ao de uma formiga. Por quê? Por que o primeiro passo foi comparado ao de uma formiga? Por quê? Ó, o primeiro passo foi comparado a de uma formiga. A de uma formiga. Por que foi comparado a de uma formiga? Porque foi um passo curto. A formiga não anda devagarzinho. Então, por que o primeiro passo que a criança deu foi comparado a um passo de formiga? Porque foi um passo curto, um passo pequeno. Ela não já deu um passão longo. Foi um passo, ela estava aqui e fez só assim, ó, só um pouquinho. Então, foi comparada de uma formiga porque foi um passo curto, ela andou pouco. 7. Releia a estrofe, observando as palavras em destaque. Estrofe é cada pedaço. Aí você tinha que ler isso aqui, ó.
Aos 2 passos de gato, papai afirmou: que barato! Marque as alternativas adequadas. Marque as alternativas adequadas. Essas palavras terminam com o mesmo som? Essas palavras aqui, ó, barato e palavra gato. Termina com o mesmo som? Termina. Então a resposta é sim. Gato, barato. Tudo termina com to, ó, gato e barato. Então, você tinha que observar as palavras em destaque. O que é destaque? A palavra que tá vendo que tá com a fonte mais escura, foi escrita de cor mais escura, então você tinha que observar e perceber. Termina com o mesmo som? Termina, barato e gato. Essas palavras terminam com as mesmas letras? Sim, termina com O e aqui também termina com a letra O. Então, tem o mesmo som, tem um to e com a mesma letra O. Sim, a repetição de sons parecidos nos finais das palavras chama-se rima. Então, quando você repete um som, por exemplo, galinha, né, com farinha. Ó, galinha combina com farinha, unha. Então, esses finais, quando eles são iguais, o mesmo som se chama rima, que rimou, combinou as palavras. Um conjunto de versos de um poema separados por um espaço em branco é chamado de estrofe. Então, ó, tem uma estrofe, 2, 3, 5, já tem um pedacinho aqui. Então, aí é separado por um espaço em branco, tá vendo? Tem um espaço e depois vem outra estrofe. Um espaço, depois vem outra. Então, cada pedaço desse que é separado por um espacinho chama estrofe. Cada linha chama verso. Então, releia a estrofe a seguir. E quando embalei, titia disse: ai, Jesus, 8 passos de avestruz. Marque a alternativa em que a palavra embalei foi usada com o mesmo sentido no poema. Ó, eu embalei o bebê e ele dormiu? Não, não é isso. Eu embalei os móveis para a mudança? Não é isso. Eu embalei a bicicleta para subir a rampa. Então, você tinha que marcar qual alternativa. Essa palavra aqui, ó, embalei, foi usada no mesmo sentido. O que é embalei? É andou rápido, criou força, correu. Embalei. Ah, eu embalei na descida, eu desci com tudo. Peguei rápido, fiquei rápido. Então, essa, a última aqui, ó. Eu embalei a bicicleta para subir a rampa. Essa daqui, ó, a resposta certa. Eu embalei a bicicleta, que combina. B. Circule nessa estrofe as palavras que rimam. As palavras que você circulou terminam com a mesma letra. Qual que são as palavras que rimam? Ó, Jesus rima com avestruz. É o U e o S, aqui é o U e o Z. Mesmo som. Não escreve igual, mas é o mesmo som. Jesus e avestruz. Então, você ia lá, ia circular essa palavrinha e essa palavrinha. Jesus e avestruz. As palavras que você circulou terminam com as mesmas letras? Não. A última letra da palavra Jesus é S. E a última letra da palavra, vamos lá. A última letra da palavra, vamos aqui apagar. A última letra da palavra Jesus é S e da avestruz é Z, mas tem o mesmo som. Então, aqui a resposta é não. Você saberia explicar por que elas rimam? Por que que rima? Rima porque tem o mesmo som, a mesma semelhança sonora. Não termina com a mesma letra, igual termina com S e com Z, mas tem o mesmo som. Jesus, avestruz. Tudo tem um som com um finalzinho com U, né? Responda. Por que quando a criança acelerou os passos, eles foram comparados ao passo do avestruz? Por que quando ela acelerou, lembra? 8 passos, embalou. Porque o avestruz é um animal rápido. Então, quando a criança embalou, foi rápido, foi comparada de um avestruz. Mas por que usou o avestruz? Porque o avestruz é um animal rápido, né? Então, quando ela embalou, ela acelerou, comparou a de um avestruz. Vamos lá. Agora, acompanhe a leitura que o professor vai fazer do Fique Sabendo para saber se o que você pensou se confirma. O avestruz é a maior ave do mundo.
mas paga um alto preço por esse recorde. Não pode voar, contudo, consegue correr a 65 km por hora, que é a mesma velocidade de um cavalo de corrida. Então, ele corre muito. Ele também salta obstáculos de aproximadamente 1,5 m de altura. Só o pescoço tem 1 metro, que combinado com as pernas compridas e poderosas faz dele a ave mais alta do planeta. Ele tem tanto o pescoço como as patas longas. Vamos lá, na página 15, última página. Releia o poema Um Abraço Passo a Passo. Releia, leia novamente. E sublinhe os números que identificam a quantidade de passos do bebê. Vamos lá. Ó, vamos aqui, deixa eu apagar para vocês poderem entender. Ó, você ia sublinhar. 2, você sublinhava. E aí, ó, e o número 10. Então, você tinha que sublinhar onde estava escrito 1, 2 e 10. Ó, o 8 aqui também, ó. Então, tinha que sublinhar onde estava escrito 1, 2, 8 e 10. Então, ó, releia o poema e sublinhe os números que identificam. Então, vocês viram que tinha o número 1, o número 1, o número 2, né? O número 8. Complete as estrofes a seguir escrevendo nomes. Ó, tinha o número 1, número 2, número 8 e número 10. Em uma ordem de 1 a 10, os números que ficaram faltando. Responder aqui também, tá? Não esqueçam. Os números que identificam a quantidade de passos do bebê. O 1, número 2, o número 8, né? Em uma ordem de 1 a 10, que números ficaram faltando? Quais foram os números que ficaram faltando? O número 3, o número 4, o número 5, o número 6 e o número 7 e o 9. Você tinha que escrever os números que faltaram, de 1 a 10. 2. Complete as estrofes a seguir escrevendo nomes de animais que rimem com as palavras em destaque. 4 passos de, por exemplo, Fuinha, Galinha, Joaninha, disse feliz a madrinha. Então, você tinha que escrever um nome aqui em cima que combinasse com madrinha. Por exemplo, 4 passos de galinha, disse feliz a madrinha. 5 passos de quê? De leão, gavião e cão, que tinha que combinar com João, ó. 5 passos de leão, exclamou vovô João, ó. Leão combina com João. 6 passos de gato, pato ou rato, gritou tio Nonato, ó, tem que terminar com o mesmo som. 7 passos de, pode ser tatu, urubu ou peru. Falou Dona Manu. Então, você tinha que escrever uns nomes aqui em cima que rimassem com as palavras abaixo. Pato rima com nonato, Manu rima com tatu. Então, essa foi a nossa atividade de português sobre poema. Estava tudo no livro, tá bom? Vamos para a nossa atividade de geografia. Na nossa atividade de geografia, também no livro, né, que a gente vai trabalhar hoje, vai dando sequência à aula passada que fala sobre meios de transporte. Nessa página e nessa outra página, 108 e na 109, tinha uns questionamentos para vocês. Circulação nas ruas. Vocês estão vendo que tem muita gente circulando? Quais são os meios de transporte que aparecem aqui? Tem carro, né? Tem moto, tem bicicleta, tem ônibus, né? Então, você tinha que identificar, só para te questionar, quais são os tipos de transporte que aparecem nessas imagens, né? Página 108 e 109. Tem sinalização aqui? O que é sinalização? Essas plaquinhas? Tem, olha aqui falando que são 60 km por hora, onde tem faixa de pedestre. Então, sinalização são placas que o Detran coloca para organizar o trânsito num lugar, entendeu? Então, tem sinalização? Tem sim. Em sua opinião, na fotografia 1, todas as pessoas estão fazendo a travessia da rua de modo adequado? Não, olha aqui, tem gente que nem todo mundo está atravessando na faixa. Esse povo aqui está atravessando na faixa, não tá?
Esse aqui já não está atravessando a faixa de pedestre. Então, na imagem 1, a gente pode observar que nem todo mundo está atravessando na faixa. Nem todo mundo está realizando a regra, seguindo a regra. Na página 110 e 111, vamos lá, eu estou bem aqui no meio. Página 110 e 111. Meios de transporte na 110. As ruas são espaços de circulação de pessoas e veículos. As pessoas que circulam a pé são chamadas de pedestres. A gente, quando vai andar a pé, somos chamados de pedestres. Elas podem usar os meios de transporte que podem servir também para levar produtos de um local para o outro. Então, o que é meios de transporte? São os carros, os aviões, os navios que a gente pode utilizar para ir de um lugar para o outro. O meio de transporte é o meio que a gente se transporta de um lugar para o outro. É o meio da gente se locomover. Serve só para levar pessoas? Não. Serve para levar os alimentos, o arroz, o feijão que chega na casa de vocês. Quem traz? Os caminhoneiros trazem de outro lugar, né? Para nossas casas. Por isso que nesse momento de crise os caminhoneiros não pararam de trabalhar, porque é graças a eles que a gente tem o alimento na nossa casa, né? Quais os meios de transporte que você identifica na ilustração acima? Ilustração é na imagem, a mesma coisa. Você tinha que olhar quais são os meios de transporte que tem aqui, ó. Tem uma moto, você podia escrever aqui, ó. Moto. Tem o quê? Tem o ônibus, né? Aqui, ó, ônibus. Ônibus escolar, porque é amarelinho de escola. Tem o quê? Tem carros, ó, um carro aqui. Carro aqui. Tem bicicleta? Tem bicicleta, ó, menininha andando de bicicleta, ônibus escolar aqui também. Então, você tinha que olhar para cá nessa imagem e me identificar quais os meios de transporte que você estava vendo nessa imagem. Escrever se era carro, escrever carro, moto. Quais são os meios de transporte que você via aqui, você tinha que escrever nessas linhas. Os meios de transporte apresentados na ilustração são terrestres. Dependendo de onde circula, os meios de transporte também podem ser aquáticos e aéreos. Por que esses aqui são terrestres? Porque tá andando na terra, na estrada, no chão, no asfalto, na estrada. Então, terrestres são aqueles que andam na terra, no chão, né, junto com a gente. E tem também os meios de transporte aquático. O que é aquático? Que anda na água, como o barco, o navio, a lancha. Aéreos. O que são os aéreos? É os aviões, os helicópteros. Aéreos que andam lá no ar, no céu, no alto, tá bom? Então, existem os terrestres, que andam na terra, os aquáticos, que andam na água, e os aéreos, que andam lá no céu, que é os aviões, helicópteros, tá bom? Observe as fotografias a seguir e classifique cada meio de transporte em terrestre, tinha que dizer qual que era terrestre, qual que era aquático, qual que era aéreo. O avião, ele é terrestre, aquático ou aéreo? Ele é aéreo, você tinha que colocar o número 3, ele é aéreo, anda lá no ar. O ônibus aqui, ó, o metrô, ele é o quê? Ele é terrestre, ele anda na terra, então tinha que colocar o 1. O barco aqui, ó, lá do Amazonas, anda na água, ele é terrestre, aquático ou aéreo? Ele é aquático. E o ônibus escolar, ele é terrestre, aquático ou aéreo? Ele é terrestre, então tinha que colocar o número 1. Então, o que era terrestre, você colocava o 1, o que era aquático, o 2, o que era aéreo, 3. Terrestre, aquático e aéreo. 3. Em grupos, compare os meios de transporte das fotografias acima e os mostrando na ilustração da página anterior. Considere o seguinte, que cada um... Então, aqui, se a gente estivesse em sala, mas aí você podia fazer com o papai e a mamãe de vocês, tá bom? Isso aqui, ó. O que cada um pode transportar de um local para o outro? Esse aqui é mais questionamentos para vocês mesmos, para vocês se perguntarem. Para que servem esses meios de transporte? Que velocidade que eles podem andar? Né? Aí você podia anotar no caderno ou só conversar com o papai ou com a mamãe, ajudar, falar com o papai e com a mamãe sobre essas perguntas aqui, tá bom? 4. Pesquisa em revistas, jornais ou na internet imagens de meios de transporte lançando fumaça no ar. Recorte e colhe as imagens numa folha à parte, depois converse com os colegas e professor. Por que o lançamento de fumaça é prejudicial ao ambiente? Vamos lá, meios de transporte lançando fumaça. Você tinha que pesquisar. Ah, teve aluno que falou, tia, mas eu não tenho revista, não tem como imprimir também, não tem nada.
Tem nada não. Só tentem pesquisar. Algum carro soltando fumaça. O que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam? Uma coisa, eu vou botar pra... Por que eu queria que vocês pesquisassem esses tipos de transporte que solta fumaça, tá soltando fumaça? Para vocês entenderem que aqueles carros que soltam muita fumaça, sabe aquele quando você tá indo com o carro do papai e a mamãe atrás ou na moto, lá na frente tem uma moto, um carro soltando muita fumaça, aquilo lá faz mal para o meio ambiente, faz mal para nossa respiração. Então, por isso eu queria que vocês pesquisassem, não precisava nem ter impresso, não, nem recortado, só para vocês entenderem que aquela fumaça que aqueles carros soltam prejudica a natureza, prejudica o meio ambiente, prejudica a gente. Então, a partir do momento que você deixa de, o papai e a mamãe deixa de não cuidar do carro, não faz a manutenção, começa a soltar um monte de fumaça, e aí polui, fica um ar poluído, um ar sujo. Então, não pode deixar o carro fumaçando, porque faz mal para o meio ambiente. Então, isso foi a nossa aula de hoje. Beijos, até amanhã. Tchau!